Estamos de volta aqui no Paideia, já com a presença da professora Cláudia Maria Simões Martinez, que é docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar. Cláudia, é uma grande alegria recebê-la hoje aqui no Paideia. Eu que agradeço a você, a Dilson, a toda a equipe que produz esse excelente programa. E a Cláudia foi também pró-reitora aqui na UFSCar, pró-reitora de extensão, pró-reitora antes de assuntos comunitários e estudantis, e foi uma das idealizadoras e primeira diretora da Unidade de Saúde Escola, que a gente vai ter a oportunidade de conversar aqui um pouquinho hoje também. Mas eu queria começar bem básica, que a gente vai falar hoje fundamentalmente de terapia ocupacional e desenvolvimento infantil, mas talvez a área da terapia ocupacional não seja familiar para a maior parte das pessoas. Então, eu queria que você começasse apresentando brevemente e abordando particularmente esse papel ou possibilidades da área na questão do desenvolvimento infantil. Muito bem. Falar sobre desenvolvimento infantil, para mim, é uma grande oportunidade de poder mostrar aquilo que nós temos conseguido ao longo do tempo produzir em termos de avanço na nossa profissão. Como você disse, a profissão da terapia ocupacional, ela não é muito divulgada ou conhecida por muitas pessoas. E, especialmente, essa oportunidade de poder falar sobre a terapia ocupacional e o desenvolvimento infantil dá, para mim, uma esperança de poder, inclusive, abrir possibilidades de atuação nesse campo, né? A terapia ocupacional é uma profissão do campo da saúde que tem uma interface extremamente forte com o campo social, considerando que as pessoas estão inseridas em contextos de desenvolvimento. E assim, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil e na terapia ocupacional, a gente vê a possibilidade de promover o desenvolvimento por meio do cotidiano das pessoas. Basicamente, de uma maneira bastante sintética, seria isso. E como que a terapia ocupacional faz, né, essa inserção, essa inclusão, essa adaptação? Ela faz por meio das atividades, da análise das atividades cotidianas das pessoas. Quando a gente pensa um ser humano, especialmente uma criança, a gente não pode, na verdade, negligenciar que essa pessoa está sozinha. Ela sempre está acompanhada de adultos que são responsáveis pela criança, sejam eles do meio familiar, sejam eles do meio da escola, sejam eles os seus pares, as próprias crianças e suas famílias. Então, é nessa perspectiva de poder considerar a criança como um ser humano inserido num determinado contexto que vem os estudos e as pesquisas que olham as atividades, estudam as atividades e desenvolvem atividades para promover a sua inclusão e promover o seu desenvolvimento. Você mesmo já tocou de certa forma, e o seu grupo de pesquisa trabalha tanto no contexto da vida familiar quanto no contexto do ambiente escolar. E essa, no senso comum, é uma discussão que muitas vezes aparece, às vezes até com bastante coisa equivocada, de que o que seria a responsabilidade da escola, o que é responsabilidade da família. Queria que você comentasse, então, como que você vê, como que a área da terapia ocupacional vê esses dois espaços, em que eles são diferentes, quais são as particularidades de cada um deles, mas, ao mesmo tempo, eles têm que conversar e como que eles podem conversar, considerando o desenvolvimento infantil, é claro, né? Para poder falar um pouquinho e responder essa questão, eu preciso voltar e explicar qual é a teoria com que eu me apoio, né? Na verdade, todo meu processo de formação, ele foi um processo que se desenvolveu no âmbito da educação, pós-graduação, todo o processo foi no âmbito da educação. E o referencial teórico, os referenciais pelos quais eu me ancorei, são referenciais teóricos do campo da educação e da sociologia. Então, nesse sentido, né, compreender os contextos de desenvolvimento são fundamentais, né, a compreensão é fundamental para que a gente possa, né, a partir dessa compreensão, projetar possibilidades de atuação e de intervenção. Quais são as possibilidades de atuação e de intervenção da terapia ocupacional com crianças no desenvolvimento? São os eventos de vida normativos que a pessoa passa e são os eventos de vida não normativos. Nos eventos de vida normativos que a criança passa, a gente tem, por exemplo, a entrada da criança na escola, da criança pequena na escola. A gente tem o nascimento de um irmão, por exemplo, quando chega uma criança nova e as outras crianças que já existem. A gente tem
nós temos também a viagem de pais, nós temos a ausência, nós temos uma série de eventos no cotidiano que podem trazer algum impacto na vida da criança. Nesses momentos, uma atuação, um cuidado, né, com os adultos que estão, na verdade, próximo da criança, pode ser uma ação efetiva para promover e proteger o seu desenvolvimento, né? Por outro lado, existem os eventos de vida não normativos, né? As catástrofes, né? Hoje a gente está aqui falando, um pouquinho antecedeu a questão, né, dos furacões, as catástrofes, as perdas, a morte, o adoecimento de um membro da família, o adoecimento da própria criança. Esses também são situações, essas são situações em que a terapia ocupacional também pode atuar. Como? A partir do relacionamento com os adultos que estão próximos dessas crianças, tanto num contexto quanto no outro, ela pode promover ações de proteção, né? Vou falar um pouquinho de um dos trabalhos que a gente teve. Nós já desenvolvemos alguns trabalhos nesse campo, tanto no campo da proteção, da promoção, como no campo da reabilitação. E acho que a oferta de um exemplo talvez deixe mais claro. A gente tem crianças, por exemplo, que têm o chamado TDC, que é transtorno do déficit da coordenação, né? Transtorno da coordenação. Essas crianças, muitas vezes, elas têm uma vida normal. Elas andam, correm, brincam, conversam, falam, mas tem alguma coisinha que faz com que elas não vão bem no desenvolvimento de modo geral. Por exemplo, são conhecidas como crianças desastradas, que batem, caem, né? Que não prestam muita atenção, que correm, isso tudo leva a um impacto, muitas vezes, na produção, no desempenho acadêmico dessa criança, né? Paralelamente a isso, em casa, os pais sentem que alguma coisa não vai muito bem, né? Então, o que a gente percebe? Os ambientes majoritariamente que a criança frequenta são a escola e a família, ainda que ela possa frequentar outros lugares. Então, a intervenção em terapia ocupacional com pais e com professores, nesses casos específicos, contribui para que de forma integrada possam minimizar os problemas e, mais do que isso, falar uma mesma linguagem para a criança, né, quando estão orientados e por aí vai. Porque eu acho que isso que você está dando de exemplo acontece justamente quando a gente é pai, está cuidando dos filhos, etc., a gente não sabe o que tem, né? Fala assim, o moleque é espevitado, perdido, etc., e não sabe que ele está, de fato, com um problema, que tem uma metodologia para cuidar disso, né? Não é apenas uma, digamos, entre aspas, uma má educação, né? Parece que o pai não conseguiu educar a criança direito, muitas vezes vem essa crítica da escola, né? A criança não é bem educada na escola e vem aqui, e no fundo a causa é outra, né? É uma causa mais profunda e que a gente acaba não percebendo. Então aí está a importância justamente um profissional dessa área poder olhar, poder avaliar e perceber isso na criança. Exatamente. O Adilson deu um exemplo muito interessante que nessas situações de conflito, onde às vezes a família interpreta que a criança tem um determinado problema e a mãe ou o pai, ou seja o responsável, a avó muitas vezes, não percebe com a mesma intensidade, é onde muitas vezes gera conflito. Quando a escola percebe que há um problema e a família, por exemplo, não percebe com a mesma intensidade. Ou né? vice-versa. A família diz que a criança tem um problema e a escola muitas vezes minimiza, fala que mais ou menos todo mundo é assim e tal. Então, a gente tem situações de muito conflito. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado, nosso grupo, com algumas possibilidades de intervenção. Não? Então, são os programas de intervenção que a gente tem gerado. Esses programas, na verdade, visam, em alguns casos, né, que a gente já orientou mestrado, doutorado, produzir tecnologias para que essas pessoas possam, né, utilizá-las no cotidiano com as crianças. Então, são programas para professores que muitas vezes não têm a instrumentalização, precisam, né, de dicas de como poder intervir com a criança, mas a gente tem também um dos programas desenvolvido por uma orientanda, Renata, ele trabalhou na interface família-escola. Né? Ele trabalhou justamente em programas que considera tanto a família quanto a escola. Um programa mais recente, depois a gente pode falar um pouquinho mais à frente, é um programa também de tecnologia assistiva que a gente está desenvolvendo. Uma outra orientanda, Mariana, desenvolveu no âmbito do mestrado um trabalho por meio de tecnologia assistiva para crianças com deficiência que têm paralisia cerebral.
No caso, são crianças com paralisia cerebral não oralizadas, ou seja, elas não conseguem se comunicar verbalmente. Então, a Mariana desenvolveu um sistema, né, na verdade a gente fala uma prancha de tecnologia assistiva, onde no contato com a mãe explica quais são as palavras que seriam palavras-chave para a comunicação com a criança. Por exemplo, água, dor, TV, determinado programa da TV que é infantil, que a criança quer que ligue, alguma coisa assim, banana, algum alimento ou banho. Então, a mãe, junto com a terapeuta, desenvolveram qual é o repertório que seria um repertório-chave para que a mãe pudesse estimular na criança algum tipo de resposta. E a gente teve um resultado muito interessante. Esse programa, no caso, foi especificamente voltado para a mãe, né? Ou a cuidadora, no caso, tínhamos também, no caso, uma avó. E o que nós percebemos é que tinha, na verdade, uma grande possibilidade, a criança passa a ter um repertório, aumenta o repertório comunicativo da criança. Não só o gestual, como também o oral. A partir desse programa, nós passamos agora, mais recentemente, a incrementá-lo. O que nós fizemos? Nós partimos da hipótese de que se nós aplicássemos esse mesmo programa, que foi testado com sucesso, em 3 ambientes distintos do cotidiano da criança, e aí fomos para a escola, aplicado com a professora, aplicado com a mãe ou o cuidador em casa e aplicado também com o próprio terapeuta na clínica que não utilizava tecnologia assistiva. Então, esse é um capítulo aí que a gente está gerando, não temos ainda os resultados, mas já posso dizer que são promissores, que quando os 3 contextos de desenvolvimento aplicam, utilizam a mesma linguagem e a mesma estratégia, isso aumenta a potência do programa, nós estamos percebendo isso, né? É um trabalho difícil, porque nós estamos falando de comportamento e de medidas, tem todo um controle experimental, né, da situação, quase experimental da situação, que leva, enfim, ao final a ideia é que a gente possa promover e depois, quem sabe, difundir essa tecnologia junto aos ministérios. Né? Essa foi uma dúvida que eu fiquei, se esse trabalho ele é necessariamente, pode ser até que ele comece necessariamente individualizado, mas se depois, por exemplo, você gera um conhecimento que aí mais crianças, por exemplo, ou um conjunto, pode virar de certa forma, uma política, por exemplo, você ter esse tipo de ferramenta. Então, você está tocando, Mariana, num assunto extremamente precioso para mim, né? Nós fazemos inicialmente esse trabalho de uma maneira individualizada e de uma maneira muito tímida, inicialmente testando a tecnologia. Mas a meta é poder generalizar os resultados para um grupo maior de crianças. O que acontece? No Brasil, a gente está num país com muitas diferenças, um país de grande extensão, né? E muitas desigualdades. Nesse sentido, a aplicação de um programa, ele tem que estar adequado, a aplicação desse programa tem que estar adequado a uma determinada população. Por exemplo, nós soubemos que um pai que trabalha com tecnologia na área da informática, da informação, desenvolveu esse programa não exatamente com esses passos, dessa forma, mas ele conseguiu fazer por meio do tablet, por exemplo. A criança se comunicava, ao invés de ter uma prancha como nós temos, concreta, feita com papel, EVA, plastificado, ele faz isso no tablet. Então, o que nós estamos começando a perceber? Que é uma tecnologia que pode ser generalizada, resguardada às especificidades de cada família, de cada contexto. É muito interessante você estar falando, Cláudia, porque você está dando exatamente um dos exemplos de uma pesquisa que ela é feita, que vai estar gerando um conhecimento fundamental e, ao mesmo tempo, ela tem imediatamente um impacto social, né? Que é justamente aquilo que a gente fala da extensão universitária, né? Que a universidade, ela muitas vezes, as pessoas não percebem essa interação importante que ela faz, né? Porque ao gerar esse conhecimento, está desenvolvendo uma metodologia que pode ser aplicada para muitas crianças e nesse caso, mesmo esse caso em particular, que é um caso de estudo, essa criança por si só já vai ter um ganho grande nisso, né? Então, acho que queria que comentasse um pouquinho dessa interface que faz a sua área de trabalho, a sua área de pesquisa com a comunidade externa. Eu sinto muitas vezes que nessa área que nós atuamos, nós somos privilegiados, porque a relação entre a produção acadêmica e o impacto social, ela é
direta. Porque trabalhamos com pesquisas com seres humanos. Então, todo projeto ele é submetido ao comitê de ética. E no comitê de ética, nós e todos os alunos são levados a refletir sobre os impactos daquela atuação na vida das pessoas. Nós estamos falando de vida de pessoas, de desenvolvimento de pessoas. Então, o impacto que tem do ponto de vista da produção de conhecimento, ele é, vamos dizer assim, ele é incontestável. A própria literatura traz e nos ancora no sentido de falar sobre a pertinência daquele objeto. Paralelamente a isso, o impacto social ele é extremamente visível, porque à medida em que a criança recebe a intervenção, nós temos um compromisso social de devolver à família os resultados da pesquisa. Além disso, nós buscamos, eu procuro desenvolver com os alunos, e aí fica até um pouco mais forte a característica extensionista, produtos que a família possa levar. Por exemplo, no caso dessas crianças que produziram a prancha é entregue, a família acompanha. Depois, pelas metodologias que nós empregamos, nós temos um momento de um follow-up, onde a gente vai ver se a família está conseguindo, a despeito da saída do pesquisador ou do terapeuta, prosseguir com a implementação da tecnologia, né? E além disso, a produção de cartilhas, de folders, né, que acompanham um pouco esse processo. Queria aproveitar que o Adilson tocou nessa questão da pesquisa e da extensão e inserir aí mais um elemento que é a questão da formação, do ensino não só de graduação e pós-graduação, mas também a própria formação continuada de profissionais. Eu sei que ao longo da sua trajetória esse foi um aspecto muito importante também, não só como docente do Departamento de Terapia Ocupacional, mas também por exemplo, todo o processo de construção do projeto e de início do funcionamento da Unidade de Saúde Escola e depois também nas pró-reitorias. Eu queria que você falasse, então, um pouco sobre ou a gente falou de pesquisa, de extensão, eu acho que necessariamente a gente vai falar da formação em diálogo com a pesquisa e a extensão, mas particularmente eu queria que você falasse da formação do profissional da área da saúde e do que você vê como papel, como importância e também como principais dificuldades e desafios dessa interação entre os serviços públicos de saúde, de educação e a universidade nesse processo de formação de pessoas. Vamos pensar assim, o processo de formação do profissional da área da saúde, ele tem sido, na minha visão, ele tem sido incentivado por meio da relação com a prática. Não se tem dúvida mais sobre a importância de se inserir o estudante da área da saúde em contato com as práticas que acontecem desde o início da sua formação. Então, o estudante, muitas vezes ele chega, seja um estudante de medicina, terapia ocupacional, fisioterapia, psicologia, ele chega próximo aos ambientes, mas ele ainda não tem completamente todas as ferramentas, a possibilidade de intervenção. Mas a aproximação, né, do estudante às situações, seja para observar, para conversar, para interagir nos equipamentos de saúde, são de extrema relevância. As próprias metodologias de ensino no campo da saúde pedem por esse diálogo com aquilo que ocorre no dia a dia, na prática, eles chamam do chão, né? No chão, no dia a dia das unidades de saúde. E aí, então, partindo então do pressuposto, né, de que é incontestável a importância da aproximação do profissional, do futuro profissional com o campo, eu volto a falar um pouquinho sobre a Unidade de Saúde Escola. A criação da Unidade de Saúde Escola na UFSCar foi, na verdade, um avanço na maneira como estava estruturado os serviços e a própria formação. Os estudantes, até então, antes da unidade, eles tinham situações em ambulatórios separados, né? Em especial ambulatórios de fisioterapia e terapia ocupacional, e a relação, a interação, eventualmente acontecia. Quando se pensou a unidade de saúde escola como uma unidade de integração, pensou-se na possibilidade, inclusive, de poder se avançar nos modelos de intervenção interdisciplinar. Claro, obviamente, isso não aconteceu de uma maneira imediata. Esse foi um processo construído. À época, o professor Oswaldo Batista Duarte, professor Barba, era o reitor, e ele falava, vamos ter calma que isso é um processo que vai sendo construído. Eu lembro bem dele falando dessa etapa, porque nós não tínhamos muito
o repertório para poder desenvolver uma prática interdisciplinar, né? Mas tínhamos o desejo e apostávamos nesse modelo. Hoje, a gente ainda tem uma série de problemas, mas acho que a gente avança no sentido de poder enxergar e contemplar a pessoa dentro das suas necessidades de uma maneira geral, né? De uma prática desejável, integrada, de uma atenção integral à pessoa, né? A gente vê nisso, você começa, por exemplo, falando da formação do profissional da saúde, eu acho que a gente chega numa produção de conhecimento, numa produção de saber, de como atuar de uma forma diferente. Então, acho que mais uma vez a gente vê essa necessária relação entre a formação, a pesquisa, de certa forma, porque você está produzindo conhecimento, e a extensão, porque na USE, por exemplo, também se está atendendo pessoas. Exatamente. Né? Então, eu acho que é um espaço para essa indissociabilidade por excelência, sem dúvida. E só faz sentido ter esse atendimento se ele tiver atrelado justamente à formação dos estudantes e também ao próprio avanço do conhecimento. Só faz sentido esse tipo, né? Então, acho que isso é importante e nessa área, principalmente, se destaca isso. Uma unidade escola, como o próprio nome diz, né? Tem uma motivação, uma missão de poder formar, produzir conhecimento e atender as pessoas, né? Voltando para a sua área mais específica, um outro trabalho de fôlego que você fez aí já há alguns anos e durante alguns anos foi o de identificação de boas práticas em creches públicas do estado de São Paulo. Queria que você comentasse aí os principais resultados desse. Como foi feito esse trabalho e quais foram os principais resultados? Muito bem, esse trabalho, eu preciso iniciar dizendo que é um trabalho que foi apoiado pela FAPESP e pela Fundação Maria Cecília de Souto Vidigal. Isso faz toda a diferença numa agência, né, em agências que têm apostado na promoção do desenvolvimento, particularmente na promoção do desenvolvimento na primeira infância. Então, foi uma grande alegria poder trabalhar com essas duas agências e poder concluir esse projeto, na minha visão, com êxito. Esse projeto, na verdade, ele parte de uma premissa. Ele parte da premissa de que o estado de São Paulo é um estado relativamente privilegiado em relação à produção de conhecimento no campo da educação infantil, né? Nós conhecemos as outras situações ao longo do Brasil em que os estados não têm ou não estão não contam com universidades que produzem conhecimento em educação infantil de uma maneira tão próxima. Claro que tem a produção, mas o estado de São Paulo ele tem universidades, né, que se dedicam a esse estudo. E nós temos visto também que o desenvolvimento infantil em creches ele tem sido estudado mundialmente. Tem uma contribuição muito importante das creches que compõem os países nórdicos, mas é uma relação completamente distinta daquilo que a gente vive no dia a dia. Mas muito conhecimento tem também, que já foi produzido no Brasil sobre creche. Então, a partir de uma revisão de literatura extensa que eu realizei antes, eu notei que eu identifiquei uma lacuna que talvez pudesse nos ajudar, que seria a de poder identificar quais eram as práticas bem-sucedidas no estado de São Paulo. Mas como fazer isso de uma maneira que a gente pudesse dizer que são práticas bem-sucedidas? Então, nós partimos de alguns pressupostos. Uma prática bem-sucedida seria uma prática que tem uma intersetorialidade na sua rede de serviços. Por quê? Porque a criança, no contexto das creches, ela chega com uma lista imensa de demandas. São demandas de natureza física, ela está bem alimentada, ela está nutrida, ela consegue, natureza psicológica, ela está bem apoiada, ela sofreu alguma violência, ela está com piolho, né? São coisas assim básicas, né? Ela sofreu maus tratos, a areia da creche está limpa, os brinquedos da creche eles podem ser usados com segurança. Então, a partir de uma série de situações do cotidiano, nós elaboramos um roteiro, né, e fomos aplicar numa amostra do estado de São Paulo, contemplando cidades de maior porte e cidades de menor porte. E fomos identificar quais são as práticas que ali acontecem a partir desses itens que compõem a promoção do desenvolvimento da criança. E chegamos a um resultado interessante, que foi a identificação de qual é a rede de colaboração que as creches contam.
Ao mesmo tempo que o resultado é interessante, ele é um pouco, ele traz para nós alguma reflexão, porque as redes são muito distintas. Há municípios que têm uma rede bastante instalada, cuja a comunicação é uma comunicação efetiva. Tem outros que a rede não é instalada, aciona, por exemplo, o SAMU quando uma criança tem convulsão, mas não está pactuado exatamente com o SAMU, chama a família por telefone, não tem os dados registrados. Então, nós adentramos a cada uma dessas situações, né, e tentamos mapear qual é a rede de serviço que efetivamente a creche conta. A partir, então, dessa identificação, nós temos agora um trabalho para frente, que é poder fazer a reflexão sobre como as cidades podem montar a sua rede, estruturar a sua rede de serviço e ter uma comunicação efetiva para poder atender a criança nas suas necessidades, né? Se parte do diagnóstico por uma possibilidade aí de intervenção. Exatamente. Né? Cláudia, infelizmente nosso tempo acabou, mas foi, eu acho que, sem dúvida nenhuma, ótimo. Acho que a gente pode passar aí por uma série de temas diferentes e a gente espera poder contar com a sua presença aqui ainda muitas outras vezes para a gente poder se aprofundar em cada um deles. Tá certo. Eu que agradeço a oportunidade e aí desejo que esse programa Paideia possa trazer muitas pessoas, como tem trazido aqui na universidade, para a gente conhecer um pouco o que a universidade tem produzido aqui ao longo dos anos. Obrigada, Dilson. Obrigada a você, Cláudia, pela presença. Conversei com a professora Cláudia Martinez, do Departamento de Terapia Ocupacional aqui da UFSCar. E esse Paideia, esse primeiro Paideia aí da nova temporada, fica por aqui, mas a gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos. Boa noite.